Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar nossa leitura. Vou começar com a leitura do Salmo 141. Depois a gente vai ler dois capítulos, os dois primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, pela tua palavra e pedimos a Deus novamente tua bênção à medida que lemos e meditamos nela. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 141. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos uma oferenda vespertina. Vespertina é da noite, ou melhor, tipo no final da tarde, melhor dizendo, né? Vespertina é a tarde. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso me será um favor. Repreenda-me, e será como um óleo sobre a minha cabeça, e a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Essa oração de confiança em Deus, um salmo que ele expressa aí a sua confiança, como eu disse, o pedido de que ele continue numa vida de integridade, de retidão, né? Põe guarda a minha boca, vigia os meus lábios para não falar bobagem, né? Não permita que o meu coração se incline para o mal. Então ele pede a Deus, Senhor, me ajuda a permanecer uma vida de integridade. Ele fala, olha, será um favor se o justo me ferir, se ouvir repreensão, isso será bênção para mim. Como isso é o contrário do que nós de fato queremos e vivemos, né? Dificilmente alguém aceita repreensão, dificilmente alguém aceita ser disciplinado. E ele diz aqui, olha, para mim vai ser ótimo se isso acontecer. Ele quer ser encontrado justo e fiel e reto diante do Senhor. E, como sempre acontece nos salmos davídicos, sempre é um contexto dos inimigos. Os inimigos sempre estão no cenário, né, do salmo. Então ele fala, né, me guarda dos laços de quem quer me prender, me ajuda a escapar ileso, né, que eles se lasquem nas suas próprias redes e eu escapo ileso. Esse é o Salmo 141. Agora vamos à leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa é uma carta a uma igreja, talvez a mais problemática do Novo Testamento, das cartas que Paulo escreveu, uma igreja que, ao longo da carta a gente vai ver isso, ele tem que tratar diversos pecados, mas uma carta muito rica, muito importante para nós. Tem a primeira carta, tem a segunda carta, é possível que outras cartas tenham sido enviadas por Paulo à igreja de Corinto. Isso também, à medida que a gente for ler em alguns pontos, isso vai parecer, né?
se não na primeira, na segunda, com certeza. Mas acho que na primeira também tem menção a uma anterior que ele teria escrito, e nós não temos, não foram cartas preservadas ao longo do tempo. Mas essas duas, a primeira carta e a segunda carta, foram preservadas por providência de Deus, então está aí disponível para nossa edificação. Então vamos à leitura. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Só nessa saudação já teria coisas aqui para a gente refletir por horas. Bom, ele diz que ele é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, ele está acompanhado de Sóstenes, talvez o amanuense, se eu não estou enganado, o mesmo da carta aos Romanos, agora eu fiquei na dúvida, teria que voltar lá para ver. Ele diz aqui, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, é uma igreja que tem um pertencimento espiritual, ele pertence a Deus, mas ela está localizada em Corinto, ela tem uma geografia, né? Ele diz aqui, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, santificados, aqui, inclusive, se você olhar aqui embaixo nas designações aqui do grego, o verbo, vem do verbo agiazo, santificar, né? Santifico. É um verbo que está no tempo perfeito, ou seja, algo que já foi realizado no passado com implicações para o presente. Então ele está dizendo, vocês já são santificados. Mas olha o que ele diz na sequência, chamados para ser santos. Quer dizer, há uma condição já realizada, há um status diante de Deus de santificados, porém, ainda esse status precisa se manifestar na prática, ou seja, vocês são santificados, mas vocês agora precisam viver uma vida santa, chamados para ser santos juntamente com todos os outros que invocam o nome do Senhor Jesus. É uma carta de um chamado, de fato, a uma vida santa, a um viver santo em todos os sentidos, e a gente vai ver isso. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está elogiando a igreja, ele está expressando gratidão a Deus pelos efeitos do Evangelho na vida daquela igreja. Ele está dizendo que não há falta de nenhum dom, quer dizer, todos os dons necessários estão presentes na vida da igreja de Corinto. Versículo 8. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus ainda continua essa obra na vida de vocês, de modo que até o último dia vocês serão irrepreensíveis. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, até aí, uma carta como as outras, uma carta em que Paulo dá graças a Deus, ele saúda a igreja com a graça e a paz do Senhor, e assim por diante. Agora, a partir do versículo 10, ele diz, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pronto, aqui ele começa então a tratar de um problema seríssimo na igreja de Corinto, as tais divisões. Muito comum nas igrejas, inclusive. Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam
e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A igreja precisa ser unida de pensamento, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, mas, ou melhor, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Como ele vai dizer, é loucura. Então ele está dizendo, olha, vocês estão vivendo em pecado, vocês estão divididos. Tem o grupinho que se diz de Paulo, tem o grupinho que se diz de Apolo, tem o grupinho que se diz de Pedro e tem o grupinho que se diz de Cristo, como se Cristo pudesse ser dividido. Ou como se Paulo, ou Cefas, ou Apolo tivesse qualquer importância na salvação dessas pessoas. E não tem. Cristo foi quem deu a vida pela igreja. Todos pertencem a Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo está dizendo tudo isso sobre a sabedoria e dizer que a mensagem da cruz é loucura. Por quê? Porque o que prevalece não é a inteligência humana, não é a capacidade retórica de alguém, não é o poder de influência que alguém possa exercer. Isso não serve para nada. O importante, o que prevalece em tudo isso é a mensagem da cruz, que é uma mensagem que não chama a atenção de ninguém. Só mesmo os que são chamados é que vem na mensagem da cruz o poder de Deus. Então Paulo está dizendo para eles, olha, vocês têm que parar de se orgulhar em homens e passar a se gloriar na cruz de Cristo, em conhecer o Evangelho e amar ao Senhor Jesus Cristo por quem Ele é e pelo que Ele fez. Irmãos, considerem a vocação de vocês, considerem o chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, tudo,
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo se tornou, da parte de Deus, para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Atualizando um pouquinho, né, uma aplicação de toda essa mensagem para nós hoje, é o seguinte, é a gente perceber que muitos de nós estamos nos dividindo por conta de firulas filosóficas, teológicas, ideológicas, políticas e etc. E a gente está perdendo, está escorrendo pelos nossos dedos o evangelho puro e simples. A essência do que pode nos salvar e nos santificar tem escorrido e nós não temos nos aproveitado disso. O que Paulo está chamando a atenção deles é que vocês são chamados. E essa é a mensagem para mim e para você. Nós somos chamados para Deus. Nós pertencemos a Deus em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é para nós tudo o que a gente precisa. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Então, se a gente tem que se gloriar em alguém, a gente tem que se gloriar no Senhor Jesus Cristo. Não em teólogo A, B ou C, não em político A, B ou C, não em pastor A, B ou C. A gente tem que se gloriar somente no Senhor, em conhecer a Cristo, em conhecer o Evangelho e tornar esse Evangelho presente, palpável na nossa vida, de modo que ele então nos guie a viver uma vida baseada na mensagem da cruz, uma mensagem não de glória humana, uma mensagem de auto-humilhação, de auto-negação, uma mensagem de amor, de esperança, de justiça, de graça através de nós. E agora o capítulo 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quando eu estive com vocês, pessoal, eu não fiquei tentando falar palavras bonitas, eu não tentei ficar trazendo grandes argumentações filosóficas, não. Versículo 2, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Paulo está lembrando eles, olha, quando eu estive com vocês, eu não fui um grande retórico, não fui um grande eloquente, eu não tentei convencer vocês com linguagem persuasiva, eu apenas demonstrei diante de vocês o Espírito Santo e o seu poder, para que vocês não se apoiassem na sabedoria humana, mas para que vocês conhecessem o poder de Deus. No entanto, versículo 6, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado a sabedoria, o Senhor da glória. Essa sabedoria de quem Paulo está falando é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. É a sabedoria que lá em Provérbios, quando a gente for ler, eu vou destacar isso. Lá no capítulo 2, se eu não estou enganado, ou capítulo 8, agora me falhou um pouquinho aqui, ele fala, grita na rua a sabedoria.
A todos faz ouvir a sua voz. Quem é que vai dar ouvidos a essa sabedoria? Ele fala dessa sabedoria que esteve no princípio com Deus, que era o arquiteto de Deus, etc. Ele personaliza lá em Provérbios a sabedoria. Essa sabedoria é essa aqui que Paulo está falando. Ele está falando, nós comunicamos, nós revelamos a vocês uma sabedoria que estava oculta, que as pessoas não conheceram, mas Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. E se os homens tivessem conhecido essa sabedoria, eles não teriam crucificado-a, ou crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De que ele está falando aqui? Talvez esteja falando das coisas do futuro, né? Mas aqui me parece que ele está falando sobre o presente. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, ou seja, não são olhos carnais, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que ele tem preparado à luz desse contexto que ele está falando aqui? A sabedoria de Deus. Quem é que vai conhecer a sabedoria de Deus? Aqueles que o amam. Não foi para quem necessariamente tinha olhos para ver ou ouvidos para ouvir, mas para aqueles em quem Deus infundiu o seu amor, ou amor por ele. Deus, porém, revelou isso a nós. Olha só. Essa sabedoria humana que o mundo não conheceu, e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado, isso Deus nos revelou. Por isso que eu falei que presente a nós, por meio do Espírito. Essa constatação que eu estou fazendo aqui agora é interessante, né? Eu não li, como eu já disse para vocês, eu não estudo previamente, até talvez uma falha em todo esse projeto. O ideal seria que eu estudasse exegeticamente aqui todos os textos lidos e explicados, mas eu ainda não fiz uma exegese desse texto. Mas eu sempre li esse versículo 9 aqui como que pensando refletindo em algo do que está por vir, do novo céu e da nova terra, das delícias celestiais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, coisas que estão projetadas para o futuro. Mas Paulo não está falando de coisas projetadas para o futuro, ele está falando da revelação atual do Espírito Santo acerca da sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. É isso que nós estamos lendo aqui. Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos conhecido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, ou seja, algo que já foi dado e algo que nós já temos gratuitamente. Ele está falando, todo esse conhecimento vem a nós por meio do Espírito de Deus. Por quê? Porque é o Espírito quem conhece Deus, é o Espírito quem está em Deus, é o Espírito quem nos é dado, nos envolve e nos revela quem é a sabedoria. Quem é o Cristo a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor. Disto também falamos, não em palavras ensinadas. Olha, ele está voltando sempre na sabedoria. A sabedoria é o tema, é o fio da meada. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora,
A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, vamos tentar entender essa etapa final aqui do capítulo 2. Ele está dizendo, olha, tudo isso que nós estamos falando não são palavras ensinadas pela sabedoria humana. São coisas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E aí ele diz, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, se nós estamos conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, se nós estamos discernindo a revelação, a mensagem bíblica, através da ação que é espiritual, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, então significa que nós não somos pessoas naturais. Ele está chamando aqui, ele está dizendo que nós somos pessoas espirituais. Pessoas naturais são pessoas sobre quem não age o Espírito Santo, portanto, para elas tudo que diz respeito ao Evangelho, tudo que diz respeito à palavra de Deus são loucuras. Por quê? Porque elas não podem entender. Essas pessoas naturais não podem entender, não conseguem entender. Não está dentro lá o chipzinho que codifica a mensagem do Evangelho e manda essa mensagem para o coração. Por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo não está nelas. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, conhece todas as coisas, vê a realidade, ouve o Evangelho, discerne tudo isso, né? E ela não é discernida, não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, no final das contas, ele está dizendo o seguinte, a sabedoria que nós conhecemos vem a nós, nos é conhecida através da ação do Espírito Santo. Então, nós temos que nos apoiar nisso. Nós temos que nos apoiar na revelação de Deus, na revelação do Espírito Santo. Nós temos que nos apoiar nas Escrituras, nesse mistério de Deus, outrora oculto, mas agora revelado, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E a sabedoria humana, as filosofias, ideologias, políticas e tudo mais, tudo isso aí não tem qualquer valor e importância se estiverem desassociados do Evangelho da graça, da mensagem da cruz, da pessoa e da obra de Jesus. Até rimou, eu acho. Então é isso, Paulo está chamando a atenção deles, falando, olha, para tudo, para essa divisão, para essa bagunça de vocês aí, vamos voltar para a essência, vamos voltar para o Evangelho, vamos olhar para quem entregou a vida por nós, vamos olhar pro Espírito Santo, que é quem nos habilita a conhecer as coisas de Deus. Vamos buscar de novo, retornar aqui para a essência. Cristo é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa sabedoria, a nossa santificação, a nossa justificação, a nossa redenção. Ele é tudo que nós precisamos. Retornemos, pois, a Cristo. Não vamos nos dividir aqui por questões pequenas, por questões de raciocínio, de lógica humana. Vamos voltar ao Evangelho. Ele não está desprezando aqui o estudo, ele não está desprezando aqui a academia, a filosofia, ele não está desprezando ciências humanas, ele não está desprezando coisas assim, mas ele está voltando, ele está falando, olha, há algo que é maior do que tudo isso e que nos une, deve nos unir, o Evangelho de Cristo Jesus. Tenhamos então a mesma mente e o mesmo propósito. E assim termina a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.